E aí, meu povo? Um abraço do tamanho de Lambeau Field para todos vocês. Pistola na área para mais um vídeo do canal. Estamos chegando hoje, nesse dia 15 de novembro de 2021. E aí, como é que você está curtindo este feriadão de proclamação da República? Feliz da vida, assim como eu espero, né? Comemorando a liderança de divisão, comemorando a liderança de conferência e comemorando uma vitória simplesmente fundamental e impactante, digamos assim, do Green Bay Packers para cima do Seattle Seahawks na noite de ontem por 17-0 em Lambeau Field. Vamos discutir um pouquinho, né, repercutir um pouco como foi essa vitória e o que a gente tira de lições positivas, principalmente positivas, né, depois desse jogo, para a sequência da temporada. Bom, gente, o jogo em si, dá para dizer que foi um pouco atípico, né? O Packers ficou ali na corda bamba entre a vitória e a derrota por 3 quartos praticamente. A gente abriu o último período com 3-0 no placar apenas. Não conseguimos desenvolver o nosso ataque, assim como também o Seahawks também não desenvolvia, né? Conseguimos apenas um field goal no segundo quarto. Poderíamos estar com 6-0, não fosse mais um erro do Mason Crosby, que, como já falei, eu assumo que sou um defensor de uma mudança na próxima temporada, que o Packers busca um novo kicker, porque isso pode fazer uma diferença tremenda nos playoffs, tá? Um field goal errado ou um extra point errado, isso pode fazer muita diferença lá na frente, tá? E o Crosby não está vivendo um bom momento nessa temporada, e não é só nessa temporada. Temporada passada já teve algumas dificuldades também, e nessa continua. Então acho que o Packers precisa repensar sim um substituto para o Mason Crosby. Bom, mas independente disso, como falei, o ataque dos Packers simplesmente não existia, não se desenvolvia ontem. Apenas no último quarto é que o Matt LaFleur conseguiu dar uma ajeitada no playbook ali e forçou um pouco mais o nosso jogo terrestre, que era a única ferramenta que demonstrava algum tipo de eficiência, algum tipo de resultado. A.J. Dillon absolutamente dominante, nem preciso dizer, né, que foi o cara do jogo. Parece que jogo com neve, o A.J. Dillon brilha absolutamente. Foi assim na temporada passada contra o Tennessee Titans também, né, onde ele teve um amplo destaque. E ontem mais uma vez, nevou em Lambeau Field, A.J. Dillon vai arrebentar com certeza. 2 touchdowns corridos, que foram os únicos nossos na partida, quebrando tackles um atrás do outro. É um cara que consegue aquela jarda de sacrifício, aquela jarda na marra, né, para a gente ter aquele first down, né, para manter uma campanha. É um cara absolutamente indispensável e tem sido fundamental nas nossas vitórias. Então, com o jogo terrestre se impondo bastante, com A.J. Dillon no último período, nós conseguimos esses 2 touchdowns. O Aaron Jones também, nesse último período, quando começava a conquistar algumas jardas importantes, infelizmente se lesionou, né? Depois eu vou falar das lesões, né, que foram os pontos negativos, né, dessa nossa vitória de ontem. Mas aí, como eu vinha falando, foi a única forma que os Packers tiveram, né, para conseguir essa vitória, para conseguir machucar a defesa do Seattle Seahawks, que, diga-se de passagem, a gente tem que reconhecer que fez um trabalho respeitável ontem também, não permitiu nenhum touchdown aéreo. Nossos recebedores foram muito bem marcados. Davante Adams teve pouquíssimas recepções, embora importantes, mas poucas recepções. O Allen Lazard, muitos drops, né? O Marcus Valdes-Scantling tem apenas uma numa big play no início do jogo. Então, nossos recebedores estavam muito bem marcados ontem. Então, a única saída era realmente investir, apostar no jogo terrestre, tá? E deu certo, foi o suficiente, tá? Foi o suficiente para a gente vencer. Mas é claro que o ataque tem que ser revisto, muitas coisas têm que ser analisadas na produção ofensiva do Green Bay Packers, que tem sido abaixo da média, abaixo da crítica, principalmente o desempenho na red zone. A gente chega lá até com relativa facilidade, mas não estamos conseguindo produzir já ali dentro da red zone, né, nas últimas 20 jardas do campo. Isso o Matt LaFleur precisa trabalhar bastante para a gente evoluir, né? Se por um lado nas últimas temporadas quem dava conta do recado era o ataque, né,
para limpar as bobagens que a defesa fazia. Olha só, a gente chega em 2021 com um cenário completamente inverso. A defesa tem feito um papel absolutamente incrível, incontestável, gigantesco para segurar a barra do ataque que não está produzindo tanto assim, né? Então, como eu falei, o Packers fez apenas o suficiente para vencer, né, o time de Seattle ontem, que não nos ameaçava também ofensivamente, muito claro, pelos enormes méritos da nossa defesa. Então, por falar na nossa defesa, né, é com extremo orgulho que a gente chega na semana 10 dizendo que a nossa defesa hoje se mostra uma defesa top 3 da liga, sem dúvida nenhuma. Isso não é clubismo, isso não é nenhum absurdo, isso são números, simplesmente, né? Porque é um desempenho que permite, que não permitiu, aliás, ao adversário ontem a marcação de nenhum ponto, com 2 interceptações, muitos tackles, muitas pressões para cima do Russell Wilson. Então tem que tirar o chapéu mesmo ao Joe Barry. Eu imagino que você, assim como eu, depois daquela semana 1, né, aquele jogo absolutamente irreconhecível dos Packers contra o New Orleans Saints, a gente já ficava com o pé atrás, falava, vai lá, o Joe Barry trouxe um cara aí que foi coordenador defensivo dos Lions, da pior defesa da liga, numa campanha 16-0, só podia dar isso mesmo, né? Então a gente ficou muito pessimista depois daquele jogo, né? E eu já colocava na conta do Joe Barry que a nossa defesa seria ainda pior do que vinha sendo com o Mike Patton. Mas, para nossa sorte, né, o tempo fez com que a gente queimasse a nossa língua, né, e que ele provasse o contrário, de que ele tem sido muito competente em formar uma defesa extremamente sólida, forte e que se supera a cada semana com desfalques, né? Vale lembrar que ainda continuamos sem Jair Alexander e Za'Darius Smith, só para citar alguns exemplos aí de lideranças defensivas do Green Bay Packers, né? E ontem foi uma atuação irrepreensível, cara. Você não ceder nenhum ponto ao adversário é algo realmente respeitável, que mete medo em muitos adversários, né? E esse número foi tão simbólico que o Russell Wilson, né, desde quando ele está em Seattle, ele nunca perdeu um jogo sem que seu time não fizesse algum ponto, pelo menos, no mínimo 3 pontos, pelo menos. E pela primeira vez o Russell Wilson em Seattle perdeu um jogo de 0. Então isso não foi obra do acaso. Isso é muito trabalho do Joe Barry, dos demais coordenadores, né, defensivos nossos, para fazer com que essa defesa seja cada vez mais forte. Então, eu tento não me iludir nesse momento, tá? Com a defesa tendo uma atuação desse nível, mas está difícil, cara, porque os números têm sido melhores a cada semana, né? A gente tem cedido nessas últimas 3 semanas contra Cardinals, Chiefs e Seahawks, nós cedemos, se não me engano, um touchdown praticamente, né? Contra 3 equipes fortíssimas de ataques também, com talentos individuais e coletivos que dispensam comentários. Então, os números falam por si e a defesa só tem evoluído e só tem a crescer ainda mais. Imagina então quando voltarem esses jogadores que são representativos também para a defesa, como o Alexander e o Za'Darius Smith. Chega 2021, a gente acha que vai tudo voltar ao normal, quando de repente o melhor jogador da nossa defesa nas últimas semanas tem sido Kevin King, cara. Que nessas 2 últimas semanas, quando ele voltou de lesão, não tem permitido praticamente recepção nenhuma, jarda nenhuma aos recebedores adversários, cara. Isso que é coisa mais inacreditável que essa. Foi mais uma vez o destaque da nossa secundária ontem, botando o DK Metcalf no bolso. Eric Stokes, uma atuação brilhante ontem também. Russell Douglas, Adrian Amos, então quem falar do Adrian Amos ali, junto com o Darnell Savage, mais uma interceptação. Que agressividade, que combatividade dessa nossa secundária, coisa que a gente não via há muito tempo. Pressões, mandamos mais blitzes ontem para cima do Russell Wilson, com o Rashan Gary, com o Preston Smith, com o Kenny Clark, com o Whitney Mercilus também, fez um grande jogo. Então, cara, é difícil a gente não se empolgar, né? Temos grandes adversários ainda pela frente? Temos, vamos enfrentar ainda um ataque muito forte como o do Los Angeles Rams, né? Mas dá pra gente sonhar no sentido de que se a gente precisar da defesa num jogo difícil, talvez de pós-temporada, ela vai dar conta do recado.
Esse é o sentimento. Claro, com exceção do Kevin King, que a gente sabe quando chega num jogo decisivo ele gosta de espalhar farofa. Então, com esse aí especificamente eu não me empolgo muito, tá? Mas com o restante da defesa, é impossível a gente não imaginar que se o ataque vier a produzir melhor, a defesa pode sim seguir dando conta do recado e garantir a vitória pra gente, cara. Então, como eu disse, os números são nus e cruz, e mostram que realmente a gente tem hoje uma defesa, se talvez não top 3, top 5 da liga, com absoluta tranquilidade, eu falo isso pra vocês. Então, galera, o jogo, né, foi pautado muito por esse grande desempenho defensivo. Claro que o Russell Wilson também estava voltando de lesão, né? 6 semanas, ele ficou 6 jogos fora, ainda não estava 100%, com aquele problema no dedo, não estava muito seguro. Então a defesa também soube se aproveitar dessa certa fragilidade, dessa insegurança do Russell Wilson. Talvez até se o Geno Smith tivesse sido titular, a gente poderia ter encarado um pouco mais de dificuldade nesse jogo, porque é um cara que estava em ritmo de jogo, estava mais adaptado aí às suas peças ofensivas, né? Então isso faz diferença, faria diferença. Mas é claro, o Russell Wilson, né, um quarterback da qualidade dele, se tivesse a mínima condição de jogo, ele iria para a partida, né? Então, e foi isso que aconteceu, só que, como eu falei, não estava no seu melhor momento, não estava no seu melhor ritmo de jogo, e a defesa se aproveitou disso, né? Mandando muitas pressões e criando essas dificuldades para eles. O mesmo pode se dizer do Aaron Rodgers também, que ficou 2 semanas sem jogar, sem treinar, né, por conta do Covid, voltou ontem também, errou alguns passes que ele não costuma errar, né? Não teve uma noite, né, propriamente de Aaron Rodgers, tá? Longe disso. É algo também que ele vai agora, né, retomando, né, o ritmo de jogo, ele vai rapidamente aí pegar o timing de novo e voltar a produzir em alto nível como a gente está acostumado. Mas é claro, não foi uma grande noite nem do Aaron Rodgers e nem do nosso ataque, né, de modo geral, exceção feita, né, ao A.J. Dillon, que comandou aí praticamente todas as nossas ações ofensivas. Então, galera, é uma vitória fundamental, importantíssima. Apesar do placar enxuto, mas foi uma vitória maiúscula do ponto de vista do que essa nossa defesa está nos orgulhando, está apresentando e pode apresentar ainda mais quando tiver 100% completa, né? Lembrando que ainda estávamos também sem o David Bakhtiari, nossa linha ofensiva oscilou bons e maus momentos em alguns snaps, principalmente no primeiro tempo, né? Teve até um snap errado do Lucas Patrick ali que quase resultou num fumble. Mas de modo geral no segundo tempo ela se estabilizou, deu um pouquinho mais de tempo para o Rodgers trabalhar também, mas acredito que no jogo contra o Minnesota Vikings o David Bakhtiari já pode estar de volta, tá? Já é um reforço e tanto para essa linha ofensiva que pode auxiliar muito, né, numa produção melhor do nosso ataque nas próximas semanas, tá? Agora as notas tristes do jogo, né, foram as lesões do Aaron Jones e do Rashan Gary. Aaron Jones, felizmente para essas notícias que chegam, teve uma lesão no joelho, mas de pouca gravidade. 1 ou 2 semanas ele deve estar de fora. Acredito que ele deve ficar 2 semanas fora, voltar já depois da bye week, né? Nós temos agora o Vikings e os Rams antes da bye week, então ele deve voltar ali depois da bye, né? Contra o Cleveland Browns, se não me engano. E para voltar inteiro, né? 100%, sem risco de agravar a lesão. O Rashan Gary também parece não ser uma lesão também de uma gravidade muito extensa. A princípio parece que vai tentar ainda jogar essa semana contra o Minnesota Vikings, mas se não for possível, ele deve voltar já 100% contra o Los Angeles Rams na semana 12 também. Mas claro, são lesões, são desfalques sentidos. O nosso principal, né, corredor e um defensor que tem sido um dos maiores responsáveis pelas pressões, pelas blitzes para cima dos quarterbacks adversários. Então é muito provável, caso eles não joguem no fim de semana, né, que a gente sinta a falta deles. São mais 2 desfalques importantíssimos em meio a tantos desfalques, mas o lado bom de tudo isso é que a equipe, o nosso head coach, todos ali estão muito unidos em superar essas dificuldades, essas lesões e fazer grandes jogos, né? E a gente tem, né, conseguido isso semana após semana. Mesmo apesar de tantos desfalques, vem a superação, vem a raça, vem o esforço, e a gente se supera. Quem entra da conta do recado, a gente tem conseguido as vitórias. 8-2, liderança disparada na nossa divisão. Retomamos
a Seed One na NFC, com a derrota do Arizona Cardinals para o Carolina Panthers, algo fundamental, sempre bom ter aquela folga na primeira semana dos playoffs. E vamos seguir trabalhando para manter, né, essa condição aí de melhor time da conferência, para ter esses privilégios lá na frente. Beleza, pessoal? Domingão, 3 horas da tarde, Packers e Vikings, mais um confronto de divisão vindo por aí. Acho que o Packers já está cansado de saber dos riscos que o Minnesota Vikings oferece. Com o jogo terrestre com o Dalvin Cook, sofremos muito na temporada passada, mas ele mesmo nessa temporada não tem produzido o que fez, né, na temporada passada, mas é um risco. Embora a nossa defesa também não é a mesma da temporada passada, melhorou demais, a gente está vendo isso, e melhorou inclusive na contenção do jogo terrestre. Justin Jefferson é um alvo a ser bem limitado pela nossa secundária, atenção redobrada, tem sido o principal recebedor deles nessa temporada, muito mais do que o próprio o Adam Thielen. Tem também o Tyler Conklin, tem sido um alvo bastante acionado pelo Kirk Cousins, também um tight end de qualidade boa até. E então, agora de termos defensivos, eles têm deixado muitos espaços, né? Não tem sido aquela defesa tão agressiva quanto a gente estava acostumado a efetuar blitzes. Secundária tem muitos problemas aí que a gente pode explorar com os nossos recebedores. Esperamos que a gente esteja com a linha ofensiva mais completa, para que o Rodgers tenha mais tempo, né, de fazer suas jogadas e acionar nossos recebedores em boas condições, né, para anotar mais touchdowns, tá? Porque acredito que a gente não vai ter essa folga, digamos assim, né? O Vikings com certeza vai nos ameaçar mais em termos de pontos do que Seattle, né? Então, esperamos sim fazer um grande jogo, vencer esse confronto de divisão, até porque o Vikings está muito aquém daquilo que se botava de expectativa para eles dentro da divisão e dentro da temporada em si. Então, sem dúvida, é um jogo que dá para a gente vencer, né? Não com essa tranquilidade como foi ontem, né? Pelo menos defensiva, né? Mas sim impor nosso ritmo e produzir melhor ofensivamente para a gente certamente conseguir essa 9ª vitória e continuar trilhando esse bom caminho rumo aos playoffs e ajustando algumas coisas pontuais, tanto defensivamente, não tanto, ainda bem, mas principalmente ofensivamente. Tá certo, galera? É isso aí, vamos curtir esse feriadão com a 8ª vitória do Pecão e semana que vem volto com mais vídeos no canal. Um abraço a todos. Go Pack, go!